Olha que dica bem interessante de Excel. Eu tenho aqui um determinado código, pode ser código de qualquer coisa, código de produto, código de fornecedor, enfim, uma informação que serve para identificar algo, para rastrear algo. Só que o que acontece? Vamos entender que o formato desse código aqui, por exemplo, ele está incorreto. Que o formato correto seria esse aqui: jogo da velha, uma sequência de 5 dígitos e finaliza com o jogo da velha, ok? Bom, como que eu faria então para colocar esses dois caracteres aqui nesse intervalo? Detalhe, um é iniciando a digitação e o outro é finalizando, certo? Tem gente que vai pensar assim, olha, dá para você vir aqui na página, guia página inicial, na ferramenta de formatação, por exemplo, de formatos de número, eu venho aqui em mais formatos, personalizado, e aqui eu vou criar uma formatação, por exemplo, tá? Então, o que a pessoa poderia fazer? Olha só, vou abrir aspas, jogo da velha, fecho aspas, 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 dígitos, jogo da velha não, aspas, agora sim, jogo da velha e fecho aspas. Então, eu estaria criando esse formato e vou dar um OK. Ele fez a mesma coisa, só que tem um detalhe importante. Existe uma diferença muito grande entre esta situação aqui e esta. Perceba que aqui, ó, eu estou vendo, visualizando jogo da velha e jogo da velha. Mas prestem atenção aqui na barra de fórmula. Não tem esse caractere, certo? Então, dependendo do que você vai fazer, esta situação aqui, essa alternativa pode não te atender, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o VBA para colocar esses dois caracteres aqui nesse intervalo, certo? E não é difícil, é super simples, tá? O que a gente vai fazer então? A gente vai vir aqui na guia desenvolvedor, nós vamos entrar aqui, ó, no Visual Basic. Mas antes disso, deixa eu só fazer uma coisinha que eu estava esquecendo, que é gravar uma fórmula, tá? Eu vou vir aqui em gravar macro e vou dar um OK. Beleza? Igual, abro aspas, jogo da velha, fecho aspas e dou um Enter. E vou parar a minha gravação, só para gravar esta fórmula aqui, ó, tá bom? OK. Agora eu venho no Visual Basic. Deixa eu diminuir o tamanho dessa janela, que ela não precisa ficar com esse tamanho exagerado. Beleza? OK. Aí eu tenho a pasta módulo e a macro que eu gravei. Então, olha só. Esta é a fórmula. Deixa eu deletar aqui essas informações para não confundir. Esta é a fórmula que coloca o caractere de jogo da velha. Beleza? Então, eu vou utilizar essa fórmula. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um módulo, tá? Vim aqui, ó, inserir. Cadê? Opa. Inserir. Estava no lugar errado, módulo. E vou colocar aqui, ó, o que? Sub jogo underline da velha. Só para entender que eu estou colocando esse caractere. Beleza? E qual que vai ser o código? O código vai ser o seguinte. Eu vou colocar aqui a seguinte estrutura: for each cell in range. O que é o range? O range vai ser o intervalo. Então, aqui eu tenho só esse intervalo, mas se eu tivesse outras colunas, por exemplo, se eu tivesse que formatar um intervalo que fosse da coluna A até a coluna E, da coluna B até a coluna J, enfim, era só eu definir aqui nesse range. Como eu estou trabalhando só com o intervalo da coluna B, eu vou fazer o seguinte, ó, da coluna B, qual que é a linha? Vai da linha 5, B5, até, eu vou colocar aqui B50, por exemplo, porque se eu for alimentando essa estrutura aqui, né, esse intervalo, e eu executar novamente, obviamente, com o código sem a formatação, ele já vai pegar, tá bom? Então, eu fecho aqui o meu intervalo, beleza? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar uma condição, certo? Uma lógica idêntica à função C, só que no VBA. Então, if o que? If cell, ou seja, se a célula for diferente de vazia, ok? O que eu vou fazer? Né? Significa então. Então, se a célula for diferente de vazia, então o que?
Eu coloco aqui, ó, cell. E aí eu vou utilizar aqui no meu módulo 1 esta fórmula, tá bom? Pego ela, jogo aqui no módulo 2. Então, a célula vai receber a fórmula, ok? Eu vou só mudar um pouquinho a estrutura dessa fórmula aqui, que não precisa de tudo isso. Então, vai receber essa fórmula, que é o quê? O jogo da velha e o valor da célula. Vou colocar aqui cell.value. E, opa, aqui eu estou esquecendo um detalhe. Da mesma forma que aqui no Excel eu tenho que concatenar, aqui no VBA eu tenho que concatenar também. Então, vou colocar aqui o e-comercial.value e, de novo, abro aspas, jogo da velha, fecho aspas. Ok? Então, opa, tem um detalhe importante aqui, eu errei, eu coloquei cifrão, não é cifrão, é e-comercial. Vamos ver se ele vai aceitar. Opa, opa, opa. Um detalhe faz toda a diferença. Olha só, eu vou abrir espaço aqui, tá? E vou abrir espaço aqui também. Agora vamos ver se ele vai aceitar. Bom, aparentemente ela aceitou, ok? Agora vamos continuar aqui a nossa estrutura, que é o seguinte. If cell, ou seja, se a célula for diferente de vazia, então a célula vai receber a fórmula que vai trazer o jogo da velha e o próprio valor da célula e de novo o jogo da velha. Como assim o próprio valor da célula? Vamos pensar em Excel aqui, por exemplo. Eu vou digitar um valor qualquer. Aí o que eu quero fazer? Opa, deixa eu colocar aqui do lado. Por exemplo, digitei um valor qualquer. O que eu quero fazer? Eu quero dentro dessa própria célula pegar o valor da célula e fazer um cálculo, por exemplo. Então seria, exemplo, igual E5 vezes 2. Vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque ele não permite eu usar o valor da própria célula para retornar um cálculo, uma pesquisa, ou seja lá o que for, nesta mesma célula. Não tem como fazer isso. Então, ele vai dar erro de referência circular. Ok? Já o ambiente VBA permite fazer isso, né? Olha que interessante. Então, na própria célula, eu vou pegar o valor da célula e vou adicionar esses dois caracteres. Beleza? Agora eu vou para o caso contrário. Caso contrário o quê? Caso contrário, nada. End if. E aqui eu tenho que finalizar o meu for each com um next. Certo? Só isso. E vamos ver se isso vai dar certo. Então eu vou posicionar o meu cursor aqui, ó, na célula B4 e vou dar um play em tudo isso daqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha só, funcionou. Ele adicionou o jogo da velha e detalhe, de uma vez só. Vamos ver novamente, olha, eu vou excluir esse caractere. Então vem aqui, ó, jogo da velha, cadê? Jogo da velha e substituir tudo. Pronto. Mais uma vez. Ok, eu vou posicionar o meu cursor aqui na célula A1. Ele vai pegar esse intervalo certinho, por quê? Porque eu defini ele aqui. Eu vou até fazer o seguinte, ó, como eu joguei até a célula 50, por exemplo, né, eu vou expandir um pouco mais esse intervalo e vamos ver se ele vai ter essa inteligência de executar essa automação. Olha só que interessante. Vou dar um play e ele inseriu o caractere, certo? E detalhe, o formato que está aqui, olha só, é o mesmo do formato que eu defini aqui em cima. Então, talvez esta seja a melhor opção para você trabalhar esse tipo de situação, beleza?